Olá! Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, houve uma série de mudanças em programas da área de educação, considerada por todos, seja da esquerda, da direita ou do centro, uma área estratégica para o nosso desenvolvimento. Mudanças em área tão sensível só poderiam causar protestos, polêmicas e discussões sobre quais são as prioridades do país. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e o Ciências Sem Fronteiras, considerados inclusivos e democratizantes por muitos, foram os que mais sofreram com esses cortes. O FIES permite que o aluno sem recursos possa estudar numa faculdade particular e pagar parte da conta depois de formado. O Ciências Sem Fronteiras oferece bolsas de estudo no exterior para alunos que, em outras condições, dificilmente teriam essa possibilidade. O presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho alegam que os recursos são escassos e que é fundamental organizar as contas do país em um momento de crise. E que sacrifícios, mesmo em áreas essenciais como a educação, são sim necessários. Parte significativa da sociedade discorda e defende que a educação deve ter tratamento diferenciado. E você, o que pensa sobre esse assunto? No programa de hoje, vamos tentar chegar à parte de uma conclusão razoável para essa conversa. Convidamos o Antônio Freitas, ele que é diretor de integração acadêmica e pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Antônio, boa noite, tudo bem? Boa noite. Conosco aqui também o Dilvo Ristoff, ele que é professor da UFSC, a Federal de Santa Catarina. Dilvo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado. Vamos então rodar um rápido conteúdo audiovisual para aproximar este tema de você que está acompanhando o debate conosco. Bem, Antônio, eu vou começar com você. Como é que você interpreta esse ajuste num momento de crise, obviamente, em que o país está revendo as contas públicas, mas numa área que também traz uma necessidade premente de manutenção de investimentos, né? Como é que você analisou essa conduta do governo nesse momento? Boa noite. Boa noite. Eu acho o ajuste, se tem um ajuste, o ajuste tem que ser geral, inclusive na própria educação. No entanto, existem formas de você tentar solucionar ou equacionar esse problema. Uma delas é trazer iniciativa privada para participar mais da educação. Por exemplo, empresas poderiam adotar escolas de educação básica ou mesmo no ensino superior, não é? Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho, poderia ajudar outras universidades, outras escolas, mesmo na educação básica. Ou seja, sem dinheiro, é mais uma questão de criatividade, de gerenciamento, que você tem solução. Solução existe, não é? E dinheiro não nasce em árvore. Então, já que não tem dinheiro, temos que buscar uma solução que seja fora da caixa. E uma delas é esta: a participação da iniciativa privada nas escolas da educação básica e de ensino superior. Dilvo, como é que você interpreta esta mudança nesse momento, né? No governo da presidente Dilma, o lema era Pátria Educadora. Agora, no governo interino Michel Temer, o lema é Ordem e Progresso. O que isso remete a essa sua interpretação do ajuste que foi feito? Eu entendo que a educação é uma questão estratégica para o país. Ela está associada diretamente à imagem de futuro que nós temos para o país. Que país nós queremos? Queremos um país avançado nas artes, na ciência, na tecnologia, né, que ao mesmo tempo seja inclusivo, que seja democrático e assim por diante. A educação é fundamental. Não se faz um país avançado
né? Se nós, por exemplo, improvisamos professores no ensino fundamental ou no ensino médio. Não se faz uma sociedade avançada se nós não tivermos um forte sistema de educação superior. Portanto, cortes na área da educação, eu acho que são cortes que são um tiro no pé, porque o país precisa justamente fazer as correções que precisa fazer, pode fazer um ajuste aqui, outro ali, uma racionalização de determinados usos que são feitos. Agora, cortar os recursos para a educação, eu penso que é colocar em risco o próprio futuro do país. Em tese faz muito sentido, né? Mas nesse contexto que o Antônio trouxe, onde não há recurso, que alternativa você proporia para não tirar dinheiro da educação nesse momento? Por exemplo, nós recentemente fizemos um ajuste no FIES, que foi um ajuste extremamente importante. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que dos 5.800.000 alunos que hoje estão no setor privado, que são as matrículas do setor privado, que 3.060.000 são matrículas totalmente financiadas pelo governo federal. 2.300.000 pelo FIES e mais 700 e tantos mil pelo ProUni. Ou seja, agora, quando se fez o corte no ano passado e se previam, foram demandadas 600.000 bolsas e nós reduzimos isso para 200.000 bolsas, houve uma grita geral. Agora, a verdade é que fazia todo sentido fazer esse corte, porque você não pode ter um país em que o setor privado tenha 100% das bolsas das suas matrículas financiadas com recursos públicos. Isso é fazer capitalismo sem risco, é inadmissível. Então se faz ajustes, como se fez esse, dá para fazer outros. Agora, isso não deve significar que você corte os recursos para a educação. Pelo contrário, nós devemos tentar aumentar esses recursos. Antônio, esse momento da vivência internacional para o jovem que teve origem ou numa escola pública ou até numa escola particular, como é que você classifica esse momento para a formação dele, dada a conjuntura, por exemplo, do programa Ciência Sem Fronteiras? Olha, eu gostei muito da intervenção do nosso colega e se você tem pouco dinheiro, você tem que aplicar ele de forma sábia. Você tem que aplicar de forma a maximizar o retorno para a sociedade. Por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras é um programa bastante interessante, bastante rico, porém o resultado dele é pífio em relação a quase 9 bilhões que foi investido. Num país onde você derruba metade do hospital universitário da UFRJ, onde falta material nos laboratórios, onde cientistas abandonam o Brasil para trabalhar fora. Com certeza, esse dinheiro foi muito mal aplicado. Mas com base em que argumento você traz que o rendimento é pífio? Como é que se faz essa metrificação? Porque imagina um jovem de 20 anos que chega na Alemanha. Ele vai passar 2 meses para se ajustar, 2 meses para retornar. Talvez ele fale bem o alemão ou não, o inglês ou não. Ou seja, o aproveitamento dele é mediano, é o que mostra. Não houve grandes mudanças. Por outro lado, se você enviasse professores, doutores ou mesmo doutorandos, isso teria um resultado muito maior, porque você teria um maior poder de disseminação desse conhecimento. Quer dizer, você podia aplicar muito melhor o dinheiro. Então, eu não estou dizendo que simplesmente você deslocar o dinheiro de um local para o outro. Quando falta dinheiro para você pagar bolsistas brasileiros, quando falta dinheiro para você investir em material de laboratório, como é que eu vou mandar jovens de 20 anos passear na França, na Inglaterra, na Alemanha? Diogo, concorda? Não, eu não acho que é pífio. Eu acredito que eu acho que ele tem bons argumentos, o Antônio.
Mas quando você pensa no país, né, num país grande, né, num Brasil que tenha presença, de fato, no mundo civilizado, você precisa internacionalizar. Eu diria que um dos programas que mais retorno trouxe ao país foi os programas de mestrado e doutorado, especialmente da CAPES nos últimos anos, né, que permitiu que as pessoas iam fazer mestrado e doutorado fora. Agora, os programas de intercâmbio de graduação também são altamente importantes. Altamente importantes. Eu acho que a libertação do jovem já começa no momento que ele faz o seu passaporte. Se preocupa em aprender um outro idioma, se preocupa em conhecer uma outra cultura, a aprender a conviver com as diferentes formas de organização na sociedade. Então, esse retorno ele é extraordinário. E aí eu falo de cadeira porque trabalhei durante 6 anos em intercâmbio internacional de jovens. Então, eu tenho uma admiração muito grande por esse tipo de programa. E no mesmo jeito que eu diria que foi feito com o FIES, você não acaba com o FIES. Você tenta usar o dinheiro, distribuir as vagas para instituições que têm conceitos melhores. Então, em vez de dar para todo mundo do mesmo jeito, quem tem conceito 5 vai ganhar mais vagas. Quem tem conceito 4 vai ganhar um pouco menos. 3, pouco menos. E tem 1 e 2 não ganha. E você também estabelece um referencial de qualidade, por exemplo. Nível de excelência para poder participar da política. Né? Qual é o referencial de qualidade? Uma pontuação mínima no Enem, porque antes o sujeito só precisava chegar no setor privado e se matricular. Agora não é mais assim. Agora não se acabou com o programa. Mesma coisa eu diria para o Ciências Sem Fronteiras. Ele tem problemas? Tem um outro problema aqui e ali, mas ele é um programa que tem um alto retorno e que colocou o país no mapa. É lamentável que a gente acabe com o programa na graduação. Eu acho que poderia reduzi-lo, né? Estabelecer alguns critérios um pouco menor e quando a conjuntura nacional voltar à situação de antes, que a gente retome o programa com toda a energia outra vez. Vamos lá, deixa eu trazer mais uma convidada para este programa, falar agora com quem está no chão da fábrica. A nossa convidada a participar pela internet é a Tabata Amaral de Pontes, ela é cofundadora do movimento Mapa Educação, vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre esse movimento. E ela concluiu sua graduação em Harvard e vai comentar um pouco para a gente sobre a sua experiência em concluir parte dos estudos em outro país. Olá, Tabata, tudo bem? Olá, boa noite a todos e obrigada pelo convite. Obrigado aí por participar do programa conosco. Não sei se você está num ambiente muito barulhento, mas se puder pedir para o pessoal diminuir a televisão aí ou o volume, a gente pode tentar conversar um pouco melhor. Mas me diga aí, Tabata, me fala um pouquinho da sua experiência em estudar nos Estados Unidos e o que você tem de análise sobre esse momento de redução de investimentos no Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Eu fiz a minha graduação em Harvard, voltei agora em maio. Me formei em Ciências Políticas e Astrofísica e foi realmente uma experiência muito incrível. Porque estando de fora você consegue ver tudo o que está acontecendo no Brasil de uma maneira muito diferente. É toda aquela história de você sair do problema e realmente uma experiência como a que o Ciências Sem Fronteiras dá para os alunos abre a sua cabeça e acho que faz de ti um cidadão muito melhor para o país. Mas eu concordo que se a gente tem que diminuir gastos, e eu tenho minha ressalva com isso, não acho que a gente tem que cortar gastos em educação. Mas dado que o governo vai cortar gastos em educação, eu concordo que o Ciências Sem Fronteiras não deve ser um programa prioritário. A gente tem uma educação básica que é muito abandonada e em termos de retorno econômico e redução de desigualdade faz muito, mas muito mais sentido investir em educação básica, primeira infância, do que como Ciências Sem Fronteiras. Mas aí, voltando ao meu ponto, não acho que tinha que reduzir. A educação é sempre a primeira a sofrer, porque é aquela que, se a gente corta hoje, a gente vai sentir daqui 10, 20 anos, não é como saúde, não é como segurança, a gente é a única que, com certeza, vai curar os problemas desse país, políticos e econômicos. Então, acho que não deveria ser a primeira a sofrer, mas já que sofre, eu concordo que o Ciências Sem Fronteiras, por mais que traga muitos retornos para a gente, não é o prioritário. E o que você pode compartilhar de informação, Tabata, para estudantes que desejam uma trajetória semelhante à sua, né? Você foi aluna de escola pública e acabou conseguindo a sua oportunidade em estudar em outro país por outros caminhos. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que foi a sua trajetória e até que ponto isso fez sentido nessa fase da sua vida.
Ok. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, esse era meu sonho desde pequena, estudar nos Estados Unidos, só que é um caminho bem tortuoso que não depende só do candidato, porque eu não falava inglês. Quando eu estava em escola pública, nenhuma faculdade pública do Brasil era uma realidade. E aí eu tive uma série de oportunidades, começando com uma bolsa em uma escola privada, pela Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é um programa do governo, por exemplo, que está sofrendo muitos cortes agora. Pude participar de Olimpíadas Internacionais de Ciências e, eventualmente, ganhei uma bolsa para estudar inglês e uma bolsa em Harvard. E essa experiência mudou completamente a minha vida. Mas uma coisa que eu gosto de enfatizar é que o meu exemplo não é o exemplo de quem quer consegue. A gente vem de uma sociedade muito desigual e não é quem quer consegue. Eu tive oportunidades muito específicas, muito na hora certa e com o meu esforço consegui. Mas eu acho que, então, a mensagem, quem tem esse sonho de estudar fora a situação é muito diversa, especialmente se você vem de escola pública, vem de uma situação socioeconômica pior, mas tem maneiras, tem coisas que você pode buscar, oportunidades, mas de fato não vai ser tão fácil. Eu acho que a mensagem principal é para quem está no governo, está no setor privado e pode mudar isso, de entender que a gente está perdendo muitas crianças todos os dias com essa educação básica de baixa qualidade que a gente tem na escola pública. Então, se a gente não cuidar disso, se a gente deixar de continuar tendo a educação como uma área menos prioritária, a gente realmente não vai avançar. E esses problemas, que é um problema que a gente teve no fim da ditadura, sabe? Vai voltar daqui a pouco de novo. Então, vamos trazer de volta esses seus pontos aqui para o estúdio, Tabata. Eu vou pedir um pouco para o Antônio e para o Dilvo conversarem a respeito desse seu ponto. Já eu volto com você para a participação no debate. Antônio, como é que você interpreta aí a posição de uma estudante que está trazendo a experiência dela, né? No caso, ela também concorda que o Ciências Sem Fronteiras, nessa conjuntura, não deveria ser a prioridade do investimento. Mas ela também fala bastante da importância, da relevância da internacionalização, né? Olha, a internacionalização é extremamente importante. E quando eu falo internacionalização, eu não falo só Estados Unidos, Alemanha e França. Eu acho também ir para a Argentina, para a Colômbia, para a Bolívia ou para a África Sul também é internacionalização. E acho extremamente importante para a formação do aluno. Não é? Eu concordo com o Dilvo e acho também que a Tabata demonstrou bastante conhecimento e maturidade. Eu tenho um defeito, ou muitos defeitos. Um deles foi ter estudado engenharia civil e também engenharia de produção. Então, quando você quer, na engenharia civil, construir um bom prédio, você começa lá por baixo. Você faz a fundação, você faz a base. Depois que você faz a base muito bem feita, uma base sólida, você então constrói um prédio maravilhoso que pode ter 10, 20, 50, 200 andares. Então, o nosso grande problema não é o Ciências Sem Fronteiras, o nosso grande problema é a educação básica, que é de péssima qualidade, péssima. Então, os professores não são treinados adequadamente, os professores não são remunerados adequadamente, os professores... Então, o aluno que termina essa educação básica, de modo geral, em escola pública é fraca, até porque os professores de universidades federais, como eu, que me aposentei na Universidade Federal, mandei meus filhos estudar em escola privada. Não é? Então, o que acontece? O aluno mais pobre, ele fica discriminado porque não tem uma educação básica de qualidade. Pois é. Se os recursos são escassos, vamos colocar na educação básica de qualidade e, além do mais, evitar a evasão de mais de 50% para o ensino médio, quem sabe introduzindo um ensino tecnológico de forma que ele termine a educação média já com a profissão. Dilvo, seus comentários sobre a experiência da Tabata, então, né, trazendo aí suas críticas construtivas ao processo. A Tabata confirma a minha observação de longos anos, de que a experiência internacional é uma experiência importante, importantíssima. Veja que nós começamos com Ciências Sem Fronteiras e logo descobrimos que precisávamos criar o idioma sem fronteiras, que começou com o inglês sem fronteiras e que está aí, crescendo em todas as universidades federais, em algumas universidades estaduais também.
e que se tornou extremamente importante porque o pessoal se deu conta que não sabia inglês, por exemplo, ou não sabia alemão, ou não sabia francês. E como é que vai enfrentar os estudos numa outra universidade? O país como um todo sofre pelo nosso isolamento histórico. Nós, nos debates internacionais, temos dificuldades frequentemente porque não conseguimos participar no mesmo nível, porque não temos o nível de bilinguismo que precisaríamos ter, né, para poder trabalhar melhor. Eu vejo outros países aqui da América Latina que falam espanhol, né, que o espanhol é uma língua mais internacional que o português, e eles conseguem se impor muitas vezes simplesmente porque conseguem se comunicar com mais agilidade, entender, né? E com muito mais facilidade. O segundo comentário dela, que tem a ver com o ensino básico, também é correto. Eu acho que, de fato, um dos grandes problemas que o país tem é o ensino fundamental e o ensino médio. Eu diria que o ensino médio é pior. Que é importante dizer, mais uma vez, de quem é a responsabilidade pelo ensino médio e o ensino fundamental. Pela Constituição brasileira, a responsabilidade primeira é dos municípios para o ensino fundamental, responsabilidade primeira pelo ensino médio dos estados. A União cuida do ensino superior. O que a gente observa? A gente observa muitos municípios, e eu falo muitos hoje já, que estão criando universidades, que claramente não têm condições de sustentar e que depois começam... Dependendo do recurso federal. Depois vão pedir recurso federal e a federalização. Então, o que eu quero dizer mais uma vez, não se trata de colocar o ensino fundamental e o ensino superior em duas coisas... Claro que as demandas são urgentes, uma se contrapondo à outra. Não, tem que ver o né? sistema como um todo, claro. Todos os níveis são importantes. E agora nós podemos racionalizar os níveis. E eu acho que não tem que cortar na educação nunca. Deixa eu trazer de novo a Tabata, né? O nosso tempo do primeiro bloco está chegando ao fim. Tabata, eu queria te trazer para fazer um comentário sobre o motivo pelo qual você retornou ao Brasil, a sua atuação dentro da iniciativa Mapa Educação. Você teve a oportunidade de continuar nos Estados Unidos, mas fez a opção de voltar para o seu objeto de estudo, digamos assim, que é o Brasil. Fala um pouquinho mais a respeito disso, desse processo de tomada de decisão, como é que foi? Ok, eu voltei agora faz 2 meses. Então, eu me formei em Ciências Políticas e Astrofísica e minha paixão é o Brasil mesmo e trabalhar com educação. Por mais que em termos de segurança e de trabalho fizesse um pouco mais sentido ficar lá, o meu sonho é ser política e trabalhar com educação aqui. E o que a gente está vivendo é um grande laboratório. É um momento um pouco complicado, de muita crise, mas acho que a gente vai aprender muito com isso. Então, eu voltei, fiquei trabalhando no movimento Mapa Educação, que é um movimento social que quer que a educação realmente seja prioridade no debate político e para a população e, consequentemente, para os políticos, sobre o que a gente está falando hoje. E é isso, porque eu acho que a gente está passando um momento muito especial e eu quero estar aqui, eu quero ver isso com os meus olhos, mas mais do que isso, porque não tem nenhuma dúvida em mim que ia sair da educação e que a gente tem que cuidar da nossa parte política, da nossa parte educacional. Então, eu quero aprender e contribuir com isso no futuro. Então, para mim, faz bastante sentido voltar. Para quem tiver interesse em ter mais informações sobre essa proposta do Mapa Educação, qual é o caminho que você dá para essa pesquisa, Tabata? Sim, é só em facebook.com/mapaeducação e a gente está lançando agora um projeto chamado Mapa nas Eleições, que a gente vai chegar em alguns candidatos a prefeito e falar como que o senhor vai se comprometer nessa área caso seja eleito. Então, quem for lá na página pode mandar ideias de perguntas e também acompanhar as respostas dos candidatos. A gente vai fazer pressão, ver se faz sentido o que eles estão falando ou não, e quem for eleito a gente cobrar isso depois. Porque, de fato, a educação está muito, muito desleixada nessas eleições. Tá bom, Tabata Amaral de Pontes, cofundadora do movimento Mapa Educação, falando conosco gentilmente de São Paulo. Muito obrigado pela participação no debate de hoje. Boa sorte para o movimento e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Isso aí. Bom, temos aí a iniciativa de uma jovem que está, obviamente, fazendo jus ao momento de retornar ao seu país para buscar a carreira política, para trabalhar neste laboratório em que o Brasil está vivendo. Muito legítimo isso, né, Dilma? Claro, claro. Eu acho que o que ela está vivenciando aí é o que muitas das pessoas que foram passar o ano no exterior vivenciam, mas elas já vêm com outro olhar, porque conheceram outra forma de organização social, outra forma de organização da educação,
né? E começa a perceber pela convivência internacional que muitas das coisas que nós consideramos o centro do mundo, que quando a gente atravessa a fronteira, né, passa a ter outro tipo de entendimento. Eu acho que só por isso esses programas são riquíssimos e todos os programas de mobilidade acadêmica, tanto da graduação quanto da pós-graduação, quanto de docentes, nós devemos estimular. Eu diria que a internacionalização deve ser a grande meta da próxima década. Se nos anos 90 nós pensávamos que tínhamos que só expandir a educação superior, e expandimos bastante, nos anos 2000, na era Lula e Dilma, nós adicionamos, além da expansão, o elemento da inclusão. O próximo, que nós ainda temos que expandir, tem que incluir mais ainda, podemos falar sobre isso depois, mas eu acho que a próxima década vai ser a década da internacionalização. E não é só porque o Brasil quer, é também porque essa é a percepção, né, por exemplo, da Conferência Mundial, em que os grandes pensadores da educação superior já disseram isso nas duas últimas conferências mundiais. Os problemas não são nacionais. Se nós quisermos participar do enfrentamento dos grandes problemas, eu falo dos grandes, da questão da saúde, das pandemias, da questão da gestão das águas, da sustentabilidade, das energias renováveis, são os grandes desafios internacionais. Como é que o país pode ficar de fora disso? Pois é, vamos trazer mais informações no próximo bloco, começando a discussão com o Antônio, mas antes de passar o bloco, eu vou mostrar para vocês o mapaeducação.com, iniciativa aí da Tabata Amaral de Pontes, junto com outros estudantes. Está aí para você que quer mais informações, mapaeducação.com. Pode acessar a página aí na internet e também, como ela falou, facebook.com/mapaeducação. Está aí o movimento com todas as suas ações. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Com todas as suas ações para vocês poderem mais informações aí sobre a iniciativa desta jovem que está tentando voltar ao Brasil para debater política e educação. Vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo agora. O Sala Debate volta em 2 minutinhos para continuar aqui com Antônio Freitas, ele que é diretor de integração acadêmica e pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, e o Dilvo Ristoff, ele que é professor da Federal de Santa Catarina. Sala Debate volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate. Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, houve uma série de mudanças em programas da área de educação, considerada por todos, seja de esquerda, direita ou centro, uma área estratégica para o nosso desenvolvimento. Mudanças em área tão sensível só poderiam causar protestos, polêmicas e discussões sobre quais são as prioridades do país. O FIES, por exemplo, o Fundo de Financiamento Estudantil, e o Ciência Sem Fronteiras, considerados inclusivos e democratizantes, foram os que mais sofreram com os cortes recentes. O FIES, lembrando, permite que o aluno sem recursos possa estudar numa faculdade particular e pagar parte da conta depois de formado. O Ciência Sem Fronteiras oferece bolsas de estudo no exterior para alunos que, em outras condições, dificilmente teriam essa possibilidade. O presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho alegam que os recursos são escassos e que é fundamental organizar as contas do país em um momento como esse, de crise, e que sacrifícios, mesmo em áreas essenciais como a educação, são sim necessários. Parte significativa da sociedade discorda e defende que a educação deve ter tratamento diferenciado. Conosco aqui no estúdio, o Antônio Freitas, ele que é diretor de integração acadêmica e pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. E corrigindo uma informação, o Dilvo Ristoff, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Não é isso, Dilvo? Isso. Corrigir a sua informação. Antônio, a gente falava no bloco anterior, pegando a experiência de uma aluna que estudou em Harvard, né, a Tabata, e compartilhou um pouco conosco a sua experiência. A partir desse momento em que a gente pega que uma jovem pode retornar ao Brasil, o debate volta para a educação básica. A gente sabe que a educação básica é uma área prioritária e que a educação na graduação também precisa de recursos. Mas nesse momento, pegando o comentário que ela falou no bloco anterior, a educação básica precisa ali de... Primeiro, eu sou fã da Tabata.
e o que ela disse é absolutamente correto. Tanto assim que o professor Dilvo, como eu, nós fizemos doutorado nos Estados Unidos e retornamos para o Brasil, só que como professores e gestores, nós tivemos um efeito multiplicador imenso, imenso. Milhares de alunos, eu pude reproduzir, ele e eu pudemos reproduzir o que estudamos nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na França, ou em qualquer lugar, não é? Por outro lado, o Ciência Sem Fronteira, então nós não podíamos ser contra a internacionalização. A internacionalização é como a chuva, ela vem e você não tem o que fazer, ela vem por ela mesma. No entanto, nós investimos quase 9 bilhões no Ciências Sem Fronteiras, primordialmente para alunos de educação, de graduação. Cada aluno desse custou cerca de 105 mil a 200 mil reais, que você poderia ter aplicado de forma muito mais eficiente na educação básica ou nas próprias universidades federais, que estão à míngua. As universidades federais estão à míngua. E eu falo com professor titular de engenharia, aposentado de Universidade Federal. Então, não é que não seja importante a internacionalização, é que quando os recursos são escassos, você tem que aplicar de maneira ótima. Eu acho que nós não devemos diminuir o investimento em educação de forma alguma. Devemos gerir melhor os recursos e buscar novas fontes de recursos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, você pode, como tem a Lei Rouanet no Brasil para as artes, você pode ter uma Lei Rouanet para a educação. De fato, existe até no Congresso Nacional, rolando há anos, uma Lei Rouanet para a educação. É uma forma de você obter recursos privados para melhorar a educação. Mesmo estando na Constituição que a educação é um dever do Estado, essa seria uma alternativa É um dever do Estado, mas se não tiver dinheiro, eu tenho um dever de botar comida em casa, mas se não tiver dinheiro, como é que eu faço? Então, esta é uma forma que é provada, que funciona por séculos em diversos países. Os Estados Unidos é um exemplo. Uma outra forma que talvez não agrade o meu colega Dilma é, nos Estados Unidos ainda, o Teach for America, onde alunos de universidades, eles lá de fato assumem a posição de professor em escolas públicas das regiões mais carentes. E, na verdade, isso desagrada os sindicatos. Mas, na verdade, essas escolas com esses alunos têm um desempenho melhor do que com os professores. Imagina um aluno de engenharia da UFRJ, um aluno top, ele sabe mais física do que a maioria dos professores de subúrbio. Sabe mais química do que os professores de subúrbio. Então, nós não podemos nos frustrar, deixar de usar 7 milhões de estudantes que nós temos para cooperar com a educação do país. Vamos lá, de acordo com o Ministério da Educação, Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011 e até o fim de 2014 foram concedidas 101,46 mil bolsas. Dilvo, nesse sentido, a gente aqui analisando a necessidade urgente das metas do Plano Nacional de Educação, né, entre elas educação básica, entre elas financiamento da área de educação, nesse sentido que o Antônio está falando, a internacionalização ela traz de volta o estudante para a possibilidade de aplicar recursos no seu país, né? Esse é o caminho que, nessa conjuntura, com o financiamento privado, poderia ter um incentivo a mais? Eu insisto, eu acho que nós temos várias outras formas, outras possibilidades que nós temos que explorar, que é possível que a gente utilize. Inclusive, o próprio senador Cristóvão Buarque propôs a utilização de todos os bolsistas para que eles comecem a trabalhar em sala de aula. Essa proposta dele foi, não sei se já foi votada, mas estava em discussão. O problema todo que surge é como você viabiliza isso no sistema. É um sistema extremamente complicado. Agora, acho que há outras alternativas do que as que nós temos hoje.
do que eu discordo é da ideia de que você tenha que acabar com um programa porque falta recursos. Nós estamos com uma falácia de lógica. Quer dizer, é mais ou menos dizer assim, ou nós aumentamos os impostos ou vai faltar dinheiro para a educação. Ou aumentamos o dinheiro, os impostos, ou falta dinheiro para a saúde. É sempre assim. Mas, na verdade, não é isso. Nós podemos perfeitamente racionalizar o uso dos recursos gerados pelos impostos hoje, né? E podemos aplicar em vários setores, mas nós nunca queremos tocar nessas questões. Por exemplo, nós não tocamos na questão de taxar as fortunas, as grandes fortunas. Raramente se toca nisso. Nós não mexemos na tabela dos impostos em que quem realmente ganha mais possa pagar mais. Nós sempre achamos que raciocinamos com essa dupla, que eu chamo de falácia de lógica. Ou isso ou aquilo. Não é só isso ou aquilo. Existem outras alternativas. E eu como militante da educação de longa data, eu acho intolerável a discussão de redução de recursos para a educação. Porque é um setor extremamente carente historicamente. Então nós falamos, bom, tem problema na educação básica. Sempre teve. Lá em 1993 eu participei de um programa chamado Prolicem, ainda no Ministério do Murilo Ringel, ministro Murilo Ringel. Quer dizer, o que era o Prolicem? Era um programa para as licenciaturas, porque já se tinha o mesmo diagnóstico que nós tínhamos quando criamos a nova CAPES, alguns anos atrás, que em todas as disciplinas, em todas as regiões, faltam professores formados. E é por isso que a nova meta, a meta 15, o que a meta 15 do Plano Nacional estabelece? Que nós queremos chegar a 2024 com todos os professores com formação específica, ou seja, sem improviso. Nós não podemos jogar fora, agora depois de anos de discussão, todo o Plano Nacional de Educação. Porém, nos 2 anos de aplicação do plano, nenhuma meta foi cumprida integralmente para os estágios e elas que estavam previstas. Nenhuma foi, porque começou tarde. Né? Começou tarde e teve uma série de fatores, mas que não vem ao caso aqui agora. Mas nós temos que manter esse norte. Qual é o norte para a educação superior? Vamos chegar a 2024 com 33% de jovens de 18 a 24 anos. Precisa atingir isso. Por quê? Porque só assim nós vamos consolidar um sistema de acesso de massas, né? E não um sistema de elite como nós ainda recém estamos saindo de um sistema de elite. Já saímos, né? Estamos com 19,6 agora. Mas chegar a 33 não é um número cabalístico, é um número que mostra que, por estudos feitos lá pelo Martin Trow em outra época, diz que quando você chega a pelo menos a 30%, você tem um sistema de massas razoavelmente consolidado e você não tem retrocesso. Vamos lá, Eu acho que nós estamos apostando no retrocesso, se nós aceitamos a ideia de que haja corte de recursos na educação. Vamos trazer mais um convidado para o programa de hoje, falando conosco diretamente pela internet, o Mehana, ele que é diretor da Toro Investimentos e vai trazer um pouco mais do contexto econômico para essas tomadas de decisão. Mehana, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite a todos os convidados, obrigado pelo convite. Obrigado pela participação. Mehana, como é que você está vendo o programa de hoje, né? Não sei até que ponto você estava acompanhando a fala do Dilma e do Antônio no contexto da necessidade de se fazer ajustes. O que está se propondo é mais uma mudança de rota ou um contingenciamento de recursos? Queria que você explicasse um pouco melhor para o público que está assistindo em casa o que significa esse ajuste nos programas de educação sob o ponto de vista econômico. Não, legal. Assim, eu estou de acordo com todas as observações feitas pelo Antônio e pelo Dilma. Eu só gostaria, assim, de fazer uma contextualização um pouco mais macro, um pouco mais ampla, para que a gente possa chegar nesse corte da educação, tá? Na minha visão, a educação ela é prioritária, talvez seja esse o gasto mais importante do orçamento público, até porque além de capacitador, ele também é preventivo. Então, assim, eu considero a educação mais importante do que a saúde, porque uma boa educação pode lá na frente poupar recursos desperdiçados na área de saúde. Então, assim, não quero em nenhum momento deixar de tirar a importância deste gasto no orçamento, mas, assim, o que é importante a gente contextualizar? Que hoje o problema que a gente vive no Brasil, o problema que a gente estava vivendo em 2015,
passaram a ter algumas gravidades que vão além do nosso déficit educacional. Então, assim, a educação no Brasil sempre foi carente, apesar dos avanços aos trancos e barrancos, mas a gente passou a ter problemas ainda mais graves do que esse, tá? Então, assim, qual é o grande problema da nossa economia que este novo governo vem tentando equilibrar? É a dívida pública. Então, a gente tem um crescimento de dívida pública que vai além do crescimento inflacionário, que vai além do crescimento da arrecadação. Isso, naturalmente, estava levando a curva do Estado à falência. Então, a gente estava assumindo uma dívida que fica impagável ao longo dos anos. E qual que é o problema ou o impacto disso na economia brasileira? Que isso tira credibilidade da nossa economia, que isso gera um processo inflacionário, que isso acaba limitando muito o número de empregos no país, tá? Então, neste momento, o novo governo, ele tinha que optar de que forma ele pode fazer isso. Uma, é aumentando a arrecadação para a gente gerar equilíbrio fiscal e não ter cortes. Qual que é o problema do aumento da arrecadação hoje? Que você não consegue, num cenário de desaceleração econômica, simplesmente repassar um aumento de impostos para a economia, porque a economia não comporta isso, uma economia desacelerada. Hoje, nesse momento, a gente precisaria muito mais de incentivo fiscal do que de aumento de impostos, tá? Então, assim, a gente teve que controlar este problema. Eu acho que toda limitação de gastos, do teto de gastos públicos, ou mesmo a medida no orçamento de educação, limitar o crescimento acima da inflação ou acima da arrecadação, eu acho que é pertinente neste primeiro momento. Com qual finalidade? Com a finalidade de recuperar a credibilidade do país, retomar o crescimento da economia, controlar a inflação e principalmente gerar emprego. Pois é, nesse sentido, Meirhano, você fala em retomar a taxa de empregabilidade do país, a credibilidade também, para que, né, não haja fuga de capital e os ativos possam vir também na forma de investimento. Isso tudo demanda um tempo, né? Pela sua experiência de mercado, dá para se fazer um exercício de futurologia para os próximos 12 meses, se você acha que esse tipo de ajuste vai sofrer um aporte de capital na virada de 2017, depende de eleições, é claro, tem um contexto político aí em jogo, mas que cenário você prevê para os próximos 12 meses, por exemplo? Eu acho que o cenário ele já é um pouco mais otimista do que o auge da crise, na minha opinião, ela já passou, tá? A gente consegue ver isso através de alguns indicadores, como a taxa de juros permanecer onde está ao longo de 12 meses, já mostra uma certa estabilidade. Mesmo lá em cima, né? Isso, mesmo lá em cima. Assim, é só a gente parar a curva de alta que a gente estava, de alta de inflação, de alta de juros, de alta de desemprego. Então, assim, a inflação está sob controle? Não está, mas parou de pressionar. Mesmo aquém da expectativa do Banco Central, ela não tem renovado novas máximas, ela está inferior à inflação que a gente teve em 2015, tá? Então, assim, eu acho que esses primeiros sinais já dá um pouco mais de transparência para o mercado em relação ao gasto público. Essa é a melhor forma do equilíbrio fiscal? Na minha visão, não é. Como bem comentou aí os professores, o Antônio, eu acho que assim, a gente teria outras alternativas muito mais saudáveis para equilibrar o orçamento. O próprio aumento tributário em cima da alta renda, ele é um dos caminhos para a gente aumentar a arrecadação, porque hoje, apesar de diversos programas sociais, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. É quem mais sofre com isso, né? E isso poderia trazer um grande benefício social. Deixa eu trazer, então, essa parte da discussão aqui no estúdio, Meirhano, justamente esse ponto que você estava considerando sobre a taxação sobre as altas rendas. Eu vou trazer mais alguns dados aqui do site do Observatório do PNE e já eu volto a levar o debate para você, tá bom? Beleza. Então, gente, para quem quiser mais informações, no site OPNE, Observatório do PNE, a gente consegue falar um pouquinho das metas, né? Eu vou trazer um pouco desses dados aqui para a tela, enquanto o Antônio fala um pouquinho. Como muito bem o Dilvo comentou, Antônio, aqui a gente tem a porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na educação superior até 2004, que é o segundo dado do IBGE, era 17,7%. E a meta é chegar a 2024 com 33%. É uma meta factível no seu ponto de vista? Olha, eu acho que é factível porque é um problema gerencial. Mas, primeiro, com relação, dando um flashback, eu não sou contra o Ciências Sem Fronteiras. Eu simplesmente acho que tem que ser aprimorado. E o aprimoramento se dá por você enviar doutorandos ou doutores para
num espaço relativamente curto, de 1 ano, 2 anos, você poder trazer tecnologia para o Brasil que poderá ser disseminada milhares de vezes. Isso é uma coisa. A segunda coisa é gerenciar melhor os recursos existentes. Gerenciar melhor os recursos existentes e buscar parceria com a iniciativa privada. Nós já pagamos hoje um absurdo em termos de impostos. Quase metade do que ganhamos vai para impostos. Então, temos impostos finlandeses, alemães e retorno da África pobre, não é? Quando nós vemos pessoas sofrendo para obter uma vaga numa boa escola pública ou num hospital sem ser atendido, isso é um problema sério. Então, o grande problema nosso é de gestão. E de forma nenhuma, eu acho que se deva diminuir o investimento em educação, de forma nenhuma. Eu acho que tem que ser aprimorado. E pode ser aprimorado através da parceria público-privada, sem ter que participar empresas que visam lucro. Dilva, a gente tem aí entre as metas do PNE, a meta 20, né, que é o financiamento da educação, que talvez seja a meta de mais difícil acompanhamento, né? Faltam indicadores para você poder acompanhar, como, por exemplo, taxa de matrícula, outros indicadores em outras metas. Até que ponto isso prejudica a leitura do poder público sobre as necessidades prementes? Eu acho que o INEP fez um belo estudo sobre todas as metas que está disponível hoje lá no site. E evidentemente, talvez a meta 20, que é a meta de chegar a 10% do PIB, seja talvez a mais complicada, especialmente porque também ela aposta nos recursos do pré-sal, né? E numa economia que também... diferente do cenário que se chegou, né? Diferente do cenário. Mas eu insisto em dizer que esse cenário é um cenário conjuntural, e as crises capitalistas são periódicas, que nós já conhecemos de longa data, né? De tempos em tempos você tem. Logo, logo nós teremos um ajuste. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, a meta 12, que é a meta dos 33% de taxa da educação líquida, superior, da educação superior e 50% de taxa bruta, em primeiro lugar, para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui falando de números, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de que o que nós temos hoje, que dá 19,6 de cada 100, ou seja, 20 de cada 100, cérebros... Meta 12 na tela aí para vocês. Cérebros, sensibilidades, né, inteligências, que nós estamos deixando de colocar ou de desenvolver totalmente o potencial de 80 de cada 100. A maioria dos países do mundo já tem mais de 40 há várias décadas. Então, ela não é do número que nós estamos falando. Nós estamos falando de energias criativas que nós podemos colocar a serviço do desenvolvimento do país. E por isso que ela é tão importante. Agora, você pergunta se é fácil de atingir essa meta. Eu diria, dá para atingir a meta. É mais fácil, acho que, atingir a bruta do que a líquida, por um simples fato, porque o nosso ensino médio tem uma taxa de evasão muito grande, né? O nosso ensino médio, ainda é um gargalo, né? A taxa líquida do ensino médio hoje está em torno de 50 e a meta é chegar a 85. Se nós conseguirmos chegar a 85 também no ensino médio, acredito que nós podemos chegar no ensino superior. Efeito reboque, né? Porque... E acho que tem que manter a cooperação público-privado. Mas quero dizer, o que é ProUni? Né, que já formou 450 mil pessoas carentes, quer dizer, além de ser um grande programa de inclusão. O que é FIES, com mais de 2.300 mil financiamentos, muitos gratuitos para professor, para quem vai trabalhar como professor é gratuito, para quem vai trabalhar no sistema de saúde, que é médico, é gratuito. As pessoas normalmente não sabem disso, mas quer dizer, são grandes parcerias público-privadas. O que me preocupa nessa parceria público-privado, Antônio, é que ela tem limite. Nós não podemos chegar a um ponto em que essa parceria, o governo paga a conta e o setor privado faz. Nós não podemos ter esse sistema
né, de que o pessoal acha que pode chegar a 100% de financiamento. Há esse risco, Antônio, no seu ponto de vista? Olha, o que eu quis dizer é que era tirar mais da iniciativa privada, especialmente na expertise, na experiência de gestão, e transferir essa experiência às escolas a custo zero. Ou seja, uma participação efetiva das empresas, ajudando as escolas sem nenhum interesse pecuniário. E isso é absolutamente viável, porque todas as empresas é formada por pessoas que têm sensibilidade, não é? Então, eu acho isso interessante. Com relação aos 10%, eu era presidente do Plano Nacional da Educação, no Conselho Nacional da Educação. E fomos discutindo lá 5%, 3%, 8%. O Brasil aplica mais de 5%. Então, esse 10% veio depois de um chute. Alguém chutou 10% e colou. Não houve estudo nenhum. E eu digo a você, na qualidade de membro do Conselho Nacional de Educação, que presidia essa comissão. Entendeu? O cara deu 10%, ficou, vamos ter muito dinheiro do PESAL, tal, 10%. Nenhum país aplica 10% do PIB em educação. Nós aplicamos mais de 5%, que é um número muito decente. Muito decente. Temos que gerir melhor esse número e, já que não temos dinheiro, temos que buscar iniciativa privada para nos ajudar e volto de novo à educação básica. Eu acho que eu não sou bom professor, eu não sou Tati Bitati. Se eu não conseguir ter uma educação básica de qualidade, eu não vou ter um ensino superior de qualidade. A discussão sobre a porcentagem realmente ela é intensa e, obviamente, eu preciso. Deixa eu só trazer, antes de passar a palavra para suas considerações finais, Dilma, deixa eu só trazer o Merrana para agradecer a participação dele. Merrana, a gente infelizmente está chegando ao final do programa. Queria agradecer muito a sua participação e te pedir as rápidas palavras finais nesse programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, pela participação de vocês. Só queria fechar complementando ali o que o Antônio falou inicialmente. Também acho que hoje o nosso problema ele não é orçamentário, ele é eficiência nesse gasto. Então, assim, se a gente tivesse mais responsabilidade para lidar com os orçamentos de todas as pastas, prioritariamente na educação, a gente, com o mesmo recurso que a gente tem hoje, a gente conseguiria ter um impacto muito maior se a gente utilizasse de forma mais estratégica, responsável e mais transparente. Principalmente essa iniciativa privada, eu acho que o desenvolvimento dos fundos endowment do Brasil ainda é muito deficitário. Então, tanto da iniciativa privada ou dos próprios egressos das universidades, esse dinheiro poderia voltar para a mão dos seus mentores, dos mestres que foram fundamentais na formação desses empresários, dessas lideranças. E hoje, talvez por falta de incentivo, por falta de modelo ou por falta de cultura, esse dinheiro não retorna para as universidades, sendo que ele hoje nos Estados Unidos responde por 1/3 do orçamento das universidades. E você pega exemplos como Harvard, onde esses fundos têm mais de 30 bilhões de dólares em recursos voltados para projetos educacionais. Então, legal, Merrana. Legal, obrigado. Eu realmente preciso interromper para a gente chegar ao final do programa, mas realmente cobrar eficiência nos gastos virou moda no Brasil, né? Sobretudo num momento como esse. Obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, conta com a gente. Boa noite. Falou. Dilma, suas considerações finais, a gente tem um minutinho para encerrar o programa. Obrigado pela sua participação. Eu entendo que a racionalização é fundamental, a racionalização dos gastos, sempre é. Mas ela não é a única coisa. As necessidades da educação são muito grandes. Se nós pensarmos em tudo que o ensino médio e o ensino fundamental precisam, para nós termos um ensino básico de qualidade, só nesse setor nós provavelmente já precisaríamos chegar hoje a 7%. De fato, o que nós gastamos hoje em educação, comparado com os países da OCDE, é bom. Nós temos, na média, até mais do que os países da OCDE investem. Só que a nossa dívida histórica é uma dívida cruel. E por isso mesmo que eu acho que a nossa luta tem que ser pelas duas coisas. Pela racionalização sempre, mas por aumentar os recursos.
para que todas essas grandes necessidades possam ser adequadamente atendidas. Dilvo Ristoff, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Antônio Freitas, diretor de Integração Acadêmica e pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, Antônio. Obrigado. A você de casa que nos acompanhou, obrigado pela companhia, pela audiência. O Sala Debate fica por aqui e volta na semana que vem, sempre às terças-feiras e domingos, às 9 da noite. Tchau, pessoal.